A gente está com um projeto sobre direitos sexuais e reprodutivos, e o foco do projeto desse ano, de 2021, é a gente falar sobre contracepção, os obstáculos que as pessoas enfrentam para ter acesso à contracepção, além de saúde sexual, reprodutiva no geral, né, num aspecto mais amplo, e a gente decidiu focar em alguns grupos específicos para conversar. Então, semana passada a gente conversou com a Santuza, que é trabalhadora sexual. A nossa ideia é fazer algumas lives e depois fazer algumas rodas com as pessoas. E também porque, enfim, né, a gente sabe que tem uma questão do governo, né, da piora do acesso aos direitos sexuais e reprodutivos, e da pandemia servindo como desculpa, muitas vezes, né, para fechar serviços de aborto legal, diminuir o acesso ao DIU, por exemplo. Então, um pouco a nossa ideia é começar a debater isso com as usuárias do SUS, com as pessoas que usam serviços de saúde, e fazer as lives com alguns enfoques especiais. E aí, bom, se apresenta, né, para as pessoas saberem quem você é e a gente começar a conversar. Certo, bom, primeiramente, fora Bolsonaro, mas enfim, espero que em breve nessas rodas de conversa a gente possa fazer pessoalmente, né, porque tudo aparenta que a maior parte de nós vai estar vacinada até o final do ano, então torcendo para isso. Mas enfim, então meu nome é Marina Vergueiro, eu sou poeta, jornalista, vivo com HIV há quase 8 anos. Há 8 anos eu tenho que fazer as contas que já faz tanto tempo. E é isso, eu sou assídua, assim, né, desde que necessário, obviamente, do coletivo feminista já há alguns anos. É um lugar que eu me senti acolhida, inclusive, em breve vou marcar uma consulta com você, Lu. Já tem uns pedidos médicos aqui da minha Infecto, e daí eu vou fazer os exames para chegar para você já com tudo pronto. Então, o coletivo feminista é um lugar que eu conheci através de uma amiga há muitos anos, e assim, é engraçado que a saúde, a gente acha que não, mas tem uma questão política muito importante, né, na saúde, que fez com que eu, quando procurei o coletivo, tivesse, na verdade, num movimento de trocar os médicos que me atendiam, porque eu não estava me sentindo acolhida, né? E assim, eu tô falando desde de um espaço de privilégio, de uma mulher branca, de classe média, e ainda assim eu não estava me sentindo acolhida, né? Então, pode-se imaginar o que as outras pessoas devem passar. Então, é isso, eu estou super feliz de bater esse papo com você. Eu não tenho filhos, né? Então, eu acho que talvez não tenha a maioria das dificuldades que muitas mulheres têm em relação a esse assunto, mas tenho muitas amigas que são mãe e discuto muito com elas, inclusive positivas, sobre essa questão. E sempre que eu posso contribuir nesse assunto, eu faço questão assim, de abordar, porque as mães muitas vezes são, enfim, deixadas de lado, né? Mas não só as mães, as mulheres em geral, nós sempre somos, para começar, né, a gente tem que tomar uma pílula e não os homens, né? Para começar. E a gente enfrenta, né, todos esses efeitos colaterais. Acho que tem uma simetria, né? Então, para começar, os direitos sexuais e reprodutivos, eles recaem sobre os corpos das mulheres, né, principalmente. Então, isso os é uma coisa deveres, né, mais que nada. Mais que os direitos, né? Mais que os direitos, os nossos direitos, eles não são respeitados, né, na maioria das vezes, e os deveres, eles recaem sobre nós com um peso muito maior do que sobre os homens, né, infelizmente. Então, eu acho que esse assunto que a gente vai falar hoje, né, sobre acesso à contracepção é super importante, porque tem a ver com o planejamento familiar, tem a ver com enfim, qualidade de vida, tem a ver também com questões socioeconômicas, né? Enfim, a gente sabe que o Brasil é basicamente um país de mãe solo, né? E assim, isso é muito triste, porque a nós recai toda essa responsabilidade sobre
criar um filho, né? Mas não somente isso, também enfrentamos os estigmas relacionados a isso, né? A gente não pode nem exercer a nossa própria sexualidade em paz, não temos direito a exercer a nossa sexualidade, né? E daí depois somos cobradas para sermos mães exemplares, profissionais, e enfim, tudo isso. Eu já começo falando demais, né? Eu não me aguento. Você já começa falando tudo que é importante, né? E aí eu fico pensando em vários pontos, né, que você tocou, assim, a questão da maternidade é uma questão super importante no geral, né? Mas a questão da maternidade para quem vive com HIV, a questão do estigma, né, de exercer os direitos da sexualidade, mas de ter que cumprir com os deveres, né? E aí e também esbarra na questão da gravidez indesejada, né? Então, quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, a gente também está falando de aborto, acesso ao aborto seguro, poder escolher, né? A maternidade não ser compulsória. Então, eu acho que você já começou falando de um monte de coisa super importante. Se quiser, você pode fatiar agora e a gente vai um por um. Sim. E você começou falando que a saúde é uma coisa política, né, Marina? Eu acho que me conta um pouquinho, né? Como você estava falando no começo, né? Você vive com HIV há quase 8 anos. Você é uma usuária do SUS, né? Ou já foi em algum momento. Como que é para você? Você estava descontente, né, com acesso aos serviços de saúde? Como que é para você, assim, chegar no serviço de saúde, falar sobre HIV e sobre outras coisas, né? Porque às vezes eu tenho uma impressão de que a pessoa que vive com HIV às vezes vira só isso, né? Para alguns serviços de saúde, assim, quer falar de outras coisas, dor no joelho, né? Mas tem uma coisa Você de acaba ter que sendo sempre. rotulado, né? Você já está sendo rotulada. Eu sou uma usuária parcial do SUS. Assim, todas as pessoas que vivem com HIV e que se tratam necessariamente são usuárias do SUS, né? Então, eu busco meu tratamento no SUS, mas atualmente eu me cuido na rede privada de saúde, né? Mais por uma questão de comodidade mesmo, assim, sabe? Mais direto eu me pego pensando se eu deveria utilizar o SUS 100% das minhas necessidades de saúde, justamente por uma questão política, porque estão tentando destruir o SUS, né? Então, quanto mais a gente usa ele, mais, de alguma maneira, a gente consegue segurar. Então, é uma questão que eu tenho refletido muito, mas o SUS, ele é o Sistema Único de Saúde, com certeza é o melhor e maior sistema de saúde público do mundo. Ele nos é garantido pela Constituição de 88, né? É um direito universal de qualquer cidadão que vive no Brasil, independente se tem a documentação aqui ou não, ou seja, está aberto a refugiados, né? Então, uma pessoa que chega, por exemplo, fugir da Síria e que tem HIV, ela pode ir a qualquer posto de saúde, marcar uma consulta com o infectologista, pegar a receita, imediatamente ela vai estar sendo tratada, porque no início da nossa democracia, que nasceu junto, né, com essa Constituição, foi quando começou a epidemia de AIDS, e os ativistas né, e as pessoas que estavam sendo majoritariamente afetadas pela doença fizeram um movimento muito forte para que a gente pudesse ter acesso a esse medicamento, né? Que era um medicamento, na época, muito caro e inacessível, mas não mudou muito em relação a hoje em dia. Ele continua sendo caro, não vende na farmácia, mas é um medicamento caro ainda. E, assim, é uma questão política, porque os corpos que vivem com HIV ainda são corpos dissidentes. Eu acho que sempre vamos ser corpos dissidentes, porque, no final das contas, assim, a humanidade, assim... não sei se é a humanidade, mas a nossa cultura ocidental é uma cultura moralista, né? E o HIV, ele se transmite, na maior parte das vezes, através do sexo, né? E pelo fato também dele ter iniciado a epidemia no sexo entre homens, especificamente, com todo esse estigma e preconceito que existe, né, contra os homens gays, isso aumentou ainda mais a nossa
estigmatização da doença, né? Do vírus. E isso fez com que... Até me perdi um pouco no raciocínio, mas, enfim, basicamente a gente tem o direito ao SUS por conta da população civil que se uniu, baseada na Constituição de 88, para ter acesso a esse remédio, né? E assim, e essa luta, ela é muito parecida com a luta que está acontecendo agora pelo acesso à vacina, sabe? Iniciou entre os estados, brigando com o governo federal, né? Aqui em São Paulo também. São Paulo foi tipo a locomotiva, né? Que batalhou mais pelo nosso acesso ao tratamento. E é bem semelhante o que acontece, infelizmente. E é muito louco porque, assim como o HIV, o coronavírus também é um vírus, né, altamente transmissível, o coronavírus mais transmissível que o HIV. Somos tratados pelos mesmos médicos, né, infectologistas. E assim, a gente tinha muita coisa que a gente poderia ter aprendido com a epidemia de AIDS, como, por exemplo, essa questão do grupo de risco, que não existe grupo de risco, né? Existem, talvez, comportamento de risco, né? Enfim, hoje em dia, fake news, mas... É isso, Lu. Eu acho que assim, o SUS ele é imprescindível para a gente, todos os brasileiros. Eu uso ele todos os meses, eu vou pegar meus remédios. Tem meses que eu consigo até pegar, vezes que eu consigo pegar para mais tempo. E ele é maravilhoso, apesar de estar sendo constantemente bombardeado, né? Ainda mais por conta desse governo atual, que é extremamente retrógrado, né? Então ele atrapalhou demais, assim. Ele primeiro acabou com o nosso programa de HIV e AIDS, né? Que é um programa conhecido no mundo inteiro como referência no tratamento de HIV e AIDS, né? Então o Bolsonaro acabou com isso, foi uma das primeiras medidas do governo dele, né? E acabou também com uma cartilha sobre saúde sexual e educação sexual para a população trans. Então, assim, a saúde é uma questão política e o HIV, AIDS é uma questão política porque o nosso corpo é dissidente, né? E por conta disso, independente se você é LGBT ou não, assim, tendo HIV, necessariamente você se transforma num dissidente, né? Porque se você não é gay, você provavelmente é promíscua, segundo, né, o moralismo. Você é promíscua, transa com todo mundo, então você merece o vírus, você merece sofrer, né, com uma doença. Então é isso, assim, a gente é político porque corpos são políticos, né? A maneira da gente se amar é uma maneira que incomoda, né? E então acaba virando assim uma luta de todos nós, né? Você vai ver assim as senhorinhas de 60 anos que vivem com HIV há muito tempo, assim, melhores amigas de drag queens, de homens, mulheres trans, porque a gente acaba se unindo, sabe? Eu acho que o HIV e AIDS, de alguma maneira ou outra, acaba sendo uma grande família, assim, que recebe as pessoas com muito afeto e acolhimento que não tem em outros lugares, sabe? Mas infelizmente, somos poucos os que conseguimos fazer isso, porque somos os poucos os que conseguem falar sobre isso. A maioria das pessoas tem tanto medo, elas sofrem sozinhas, por causa do estigma no interior do Brasil, sabe? Tem medo de pegar remédio na cidade dela, porque senão alguém vai falar, entendeu? Porque a pessoa que dispensa o remédio é conhecida. É muito, muito, muito triste, né? Então... Isso é uma coisa que eu ia falar, assim, né? Porque a gente sempre fala direito ao sigilo, claro, né? Direito ao sigilo médico, você não precisa contar para ninguém. Mas o quão importante é falar, né, às vezes. Poder dizer também, né? Não, eu também quero, né, poder ser uma voz, não só pelos outros, mas para expor e para encontrar pares, né? Para encontrar essa família, por exemplo, né? Que é um grande guarda-chuva de diversidade e de vínculo. Quando a gente está sozinho, né? Quando a gente acha que a gente está sozinho, porque na verdade a gente não está, é muito mais solitário, é muito mais difícil, né? E você está falando de um grupo que teve uma luta bem sucedida, né? Que conquistou muitos direitos, mas como esses direitos são facilmente retirados, né? Exatamente. Então são 30, 40 anos de luta bem sucedida, né? O que você falou, o Brasil ele tem um programa invejável, né? Em que as pessoas conseguem pegar os remédios de graça, de testagem, inclusive, né? De PrEP e PEP, a gente pode falar um pouco mais. Claro. E em poucos anos de governo Bolsonaro,
a gente anda para trás, né? Dá uma sensação de que é isso, tem que continuar lutando. Você luta 10 anos, em 6 meses você perde, né? 10 anos de luta. É Então, muito triste, assim, uma das coisas que ele fez também foi tirar do ar as páginas de informação, sabe, nas mídias sociais, páginas que, enfim, acho que uma pessoa que recebe diagnóstico, a primeira coisa que ela vai procurar é no Google. digitar no Google, claro. E aí surgiam as páginas de informação oficial do governo, né? Então, acho que eu considero isso uma coisa gravíssima, né? E acabou as campanhas de carnaval, por exemplo, de proteção de ISTs, elas também desapareceram, a gente viu muito pouca coisa, a que surgiu era super estigmatizante, horrível, e isso é muito triste, porque faz com que a desinformação cresça, né? As pessoas que não viveram, né? Assim, essa geração mais jovem, né? Que a gente chama de pós-coquetel, que não viveu os anos 90, não entendam, né? O grau de perversidade que é viver com HIV e AIDS, assim, sabe? Como é cruel para a maioria das pessoas, né? E acho que assim, Lu, acho que muitas pessoas não falam sobre isso mesmo, por medo, né? Claro. Mas eu sempre incentivo as pessoas a falarem, a conseguir se expor. Mas não é todo mundo que tem, Sim. sabe, estrutura emocional, familiar para fazer isso. E a gente tem que respeitar essas pessoas. E assim, eu posso te falar que todas as pessoas que eu conheço que vivem com HIV, que falam abertamente, todos os dias recebem mensagens no Facebook, no Instagram, falando de pessoas espalhadas pelo Brasil pedindo auxílio, querendo desabafar, e a gente faz isso, é como se fosse um trabalho voluntário que a gente faz com muito amor, porque, assim, não tem ninguém para acolher essas pessoas, entendeu? Não tem uma página onde elas vão poder ter informação certa, sabe? Até hoje a gente está tendo que falar a diferença entre HIV e AIDS, né? É muito triste isso. Muito triste, porque, porra, são 40 anos que a gente sabe como isso funciona, sabe? A gente fala sobre câncer. Câncer e AIDS parece que tem mais ou menos aí a mesma idade, né? Algo muito parecido. Acho que câncer é um pouco mais velho, mas também é uma doença, pelo pouco que eu sei, do século XX, né? E assim, a gente fala sobre câncer de uma maneira muito mais aberta. Os tabus se quebraram nos anos 80, sabe? Sim. Mas com HIV e AIDS ainda não, infelizmente. E a saúde sexual, para além da prevenção de STs, do HIV, como que você sente, assim, Marina? Porque uma das coisas, né, da gente pensar os grupos específicos, né, que, claro, cada um com a sua individualidade, e pensar justamente no acesso à contracepção, saúde sexual, amplamente, né? Eu até gostei que você colocou na sua descrição afetiva, né? Claro. Antigordofobia. Às vezes, eu tenho uma impressão de que o foco para pessoas que vivem com HIV, dos direitos sexuais e reprodutivos, né, nesse recorte da contracepção, fica muito para camisinha. E é importante, né? Claro, camisinha vaginal, camisinha peniana. Mas como é importante a gente oferecer outros métodos também para as pessoas que vivem com HIV, até porque as pessoas que vivem com HIV sabem e se tratam, a chance de transmitir é menor do que uma pessoa que não conhece o seu status sorológico, né? A gente já sabe disso. Então, a pessoa que não se testa pode viver com HIV, não sabe. E muitas vezes usa outros métodos, transa sem camisinha, porque, né, estava vendo até um dado hoje, mulheres cis, né, casadas com homens, a maioria faz sexo sem camisinha. Claro. A gente sabe, né, que a transmissão de HIV teve, né, um impacto muito grande para as mulheres nos últimos anos. E muitas mulheres foram laqueadas, né, então usaram o método definitivo. Mas o quanto ainda tem um estigma, a pessoa que já está se tratando, né, que já tem carga viral indetectável, ainda o foco fica só na camisinha, né? Você acha que outros métodos são oferecidos, por exemplo, diafragma, DIU, de cobre?
Olha, o que eu vejo, assim, no Sistema Único de Saúde, pelo que eu converso com as mulheres, é que não existem muitas opções, né? E que é bastante difícil, inclusive, conseguir um bom atendimento ginecológico, assim, né, no SUS. Porque a gente sabe que, por exemplo, o HPV é uma infecção super comum entre mulheres, assim, especificamente, mais ainda entre mulheres que fazem sexo com mulheres, quer dizer, não mais, mas enfim, também eu acho que o sexo entre mulheres é muito mais importante a gente conversar sobre HPV do que HIV, por exemplo, né, por conta da transmissão. Então, assim, eu vejo que as mulheres não têm muitas opções, né, e assim, mesmo a própria camisinha, sabe? Não sempre é uma opção, sabe, Lu? Porque, assim, mesmo dentro de relacionamentos monogâmicos do lado feminino, que a gente sabe como funciona, né? Essa falsa monogamia do patriarcado, mas, assim, mesmo dentro de relacionamentos monogâmicos, entre aspas, as mulheres não têm direito a escolher, né? Assim, se querem ou não usar um método de contracepção como a camisinha, sabe? Sendo ela masculina ou feminina. Muitas vezes elas são violentadas pelos próprios parceiros, né? Exatamente. E daí, então, assim, nesse caso, a gente tem diversas opções, né? Por exemplo, o DIU seria uma opção muito bacana para evitar uma gravidez indesejada, né? Assim, no caso de violência sexual, assim como, por exemplo, a PEP. Não, a PrEP, né? Que é a profilaxia pré-exposição, para evitar a infecção por HIV. Mas eu acho que também, assim, além da falta eu acho que pior do que a falta de opções que tem, né, dentro do sistema de saúde, eu acho que o pior mesmo é a falta de informação, sabe? Porque as mulheres, elas sentem medo, elas não sabem o que elas têm direito. Hoje em dia, eu falei da PrEP agora, mas na verdade as mulheres ainda não têm acesso à PrEP, né? A PrEP ainda é distribuída no SUS apenas para o público masculino, porque ainda tem essa ideia de que eles estão mais suscetíveis, porque talvez tenham uma prática de sexo um pouco mais intensa do que as mulheres, o que é uma mentira, sabe? Eu acho que tanto homens quanto mulheres fazem sexo, isso, né, pelo amor de Deus. Ó, a Rafusca, a Rafaela Queiroz aqui, que é uma grande ativista do movimento HIV/AIDS, tá falando que mulheres cis não têm direito à PrEP. Isso eu considero, assim, uma coisa absurda, porque, assim, a gente sabe, ainda mais na pandemia, o quanto as violências sexuais aumentaram, sabe? E o Brasil infelizmente, exemplo ruim, né, nesse dado. Então, fica muito difícil, assim, sabe? A mulher poder se planejar e assim, um filho numa hora errada, sem você poder, né, ter uma certa estabilidade para planejar a sua vida e a vida da criança. A gente sabe que é uma coisa muito, muito sofrida, né? Tanto para a mãe quanto para o filho. Né? E daí você junta a possibilidade de uma infecção por IST, né? E daí pior ainda, assim, claro que em muitos lugares do Brasil a gente conseguiu diminuir, tipo, a quase zero o nível de infecção vertical, né? Pelo HIV, que é infecção de mãe para filho. Mas isso acontece muito ainda, sabe, no interior do país, infelizmente, sabe? É uma coisa que a gente já podia ter sido acabada, mas não aconteceu ainda. Por quê? Porque as mulheres não sabem, por exemplo, que os homens também têm que fazer no pré-natal. Os homens não só podem, como devem fazer o pré-natal junto com as mães, com as companheiras, ou se não for companheira, enfim, a mãe do filho, para detectar possíveis infecções. E fazer as sorologias. Exato, e fazer as sorologias e começar a cuidar da vida da mãe junto, sabe? Eu conheço mulheres que foram infectadas pelos seus parceiros e descobriram na gravidez, na primeira gravidez. O primeiro filho, infelizmente, não pôde ser negativado, já o segundo sim. Então, assim, a gente vê a importância da informação, sabe? Como é importante que os pais também façam o pré-natal. Você sabia disso? Que os pais também podem fazer pré-natal? Lu? Sim. Claro, você é uma profissional da saúde. Eu sou uma mulher jornalista, super bem informada, eu fiquei sabendo há 2 meses. Entendeu? Imagina. O Natal do homem. Exato. Sim. Imagina, assim, uma pessoa que ainda acha que
o diagnóstico de AIDS é a morte, sabe? As pessoas não têm informação. Então, eu acho que E muitas vezes já chega um pouco tarde, né, Marina? Porque quando a gente começa o pré-natal, às vezes a pessoa, né, a mulher já está de 8, 10 semanas, muitas vezes, né? Já passou um tempo. Aí faz as sorologias, ainda que teste o parceiro, né? Quando você oferece. Muitos não vão na consulta, não querem testar, então ainda é uma coisa Claro. que, primeiro, falta de informação, né? Talvez nem todos os profissionais de saúde ou todas as pessoas saibam. Claro. É importante. Tem um outro ponto que você falou, que é a falta de ter uma consulta ginecológica acolhedora, né? Que ofereça outros métodos contraceptivos, que explique, né? Que possa fazer um atendimento acolhedor para a pessoa. Humanizado, né? E aí tem o outro lado, né? Uma coisa é, tudo bem, as mulheres querem evitar os filhos, né? Mas também tem o estigma das mulheres que querem ser mães, né? Que querem gestar e que vivem com HIV. Sim. Né? Que aí é um outro lado, porque a gente está falando de contracepção, de prevenção de gravidez, né? De PrEP também, para prevenção da infecção. Mas muitas mulheres querem engravidar, né? E tem direito, né? De ter a sua vida sexual e reprodutiva respeitada, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa também de um problema, né? Eu acho também. Sim, total, Lu. Tem muitas mulheres que recebem um diagnóstico de HIV e perguntam para os seus médicos infectologistas ou médicas infectologistas sobre a possibilidade de ter um bebê, e eles falam que não. Entendeu? Assim, profissionais da saúde, existem muitos profissionais. Bom, você deve saber melhor que eu, mas assim, muitos profissionais da saúde que são, assim, até infectologistas mal informados, que são preconceituosos, sabe? E assim, é um absurdo. A mulher que tem um diagnóstico para HIV, que faz tratamento, ela pode ser mãe tranquilamente, não vai ter nenhum problema. Assim, hoje em dia existe, assim, não se recomenda que as mães amamentem, né? E daí tem até uma questão que, conversando com uma amiga minha que é mãe, né, soropositiva, ela falou assim: mas se eu sou indetectável e eu sou intransmissível, por que eu não posso amamentar meu filho, né? E aí eu levei essa questão para um infectologista, Ricardo Dias, que é uma pessoa super importante, né, dentro do estudo de HIV/AIDS aqui no Brasil, que está aí conduzindo uma pesquisa para vacina. E ele me falou que, na verdade, essa recomendação existe porque não tem estudos. Porque não tem estudos com mulheres grávidas, entendeu? Então, assim, é muito louco. E daí ele me falou assim: olha, Marina, mas assim, me diz uma coisa, na África, se a mulher não puder amamentar, a criança morre. Entendeu? Não tem opção. Não tem opção. E daí ele me falou que existe um único estudo no mundo, na Tanzânia, sobre isso, né? E que as mães amamentam, enfim, fazem tratamento, que tá tudo bem. Só que assim, eu entendo, existe uma ideia eu entendo a recomendação, mas eu não entendo por que hoje em dia a gente não faz mais estudo, né? Tipo assim, ok. De uma coisa super importante, uma coisa né? velha isso, sabe? Dos anos 80, dos anos 90, agora a gente tá em 2021. Por que as mulheres ainda não estão participando dos estudos de HIV/AIDS, sabe? Tipo, por quê? Sabe? Ela tem direito, sim. Aliás, existem poucos estudos. Exatamente, existem poucos estudos com mulheres no geral, né? Para os eventos cardiovasculares, para diabetes, para tudo, né? Todos os estudos, a maioria é feito com homens. Exatamente. E aí, quando você vai ver os sintomas nas mulheres e os efeitos colaterais de medicamentos e a eficácia dos medicamentos para estudar cada doença, é totalmente diferente, mas a gente não sabe. Então, isso é uma questão, né? E claro, né, para esse grupo especificamente, né, de mães que querem amamentar seus filhos, super importante, né? Fora os anticorpos, né? E todos os benefícios da amamentação, né, pro bebê. E a Rafa, ela acabou de lembrar uma coisa aqui super importante, que não tem estudo, né, para os nossos corpos em relação aos efeitos colaterais dos antirretrovirais. E isso é uma coisa que, eu me pego pensando muito, assim, sabe? Porque com esse mesmo médico, conversando com ele, ele me falou que já existe uma constatação que que as mulheres tomam mais ou menos cerca de 28% a mais da dose necessária para conter o vírus dentro do corpo, o vírus do HIV, né? Ou seja, a gente está 28%, quase 30% mais propensa a desenvolver efeitos colaterais de maneira desnecessária,
sabe? Porque não existem também mulheres nesses estudos, né? Inclusive agora ele está conduzindo isso, um grupo de mulheres atualmente, se Deus quiser vai ter novidade em breve, mas assim, isso é uma coisa recente, isso tinha que ter sido feito muito antes, né? Então a medicina, ela foi feita por homens para homens, né? E daí agora que a gente está chegando, eles se incomodam bastante da gente fazer esses questionamentos, né? Mas é isso, a gente está aqui, a gente não vai deixar de existir e a gente vai tentar questionar sim, sabe? Eu ainda estou me preparando para fazer esse questionamento dos efeitos colaterais, porque assim, me incomodam alguns efeitos. E se eu posso tomar menos, por que as farmacêuticas não oferecem uma quantidade, uma posologia menor? Ou por que o governo, né, o SUS não obriga as farmacêuticas a oferecerem uma posologia adequada às mulheres, né? Por isso que eu volto àquele assunto. Saúde é sim política, né? Porque tem a ver com os nossos acessos, né? O que a gente pode fazer para nos cuidar, né? Sim, sim. E quais são as nossas necessidades de saúde também, né? Porque às vezes, eu falei isso um pouco no começo, né? Às vezes a gente acha que a necessidade de saúde da pessoa que vive com HIV é só aquela, né? A carga viral indetectável. E não, né? É uma pessoa que tem sintomas, preocupações, questões, saúde mental, companheiros, companheiras, sexualmente ativa Claro. ou não, né? Às vezes nem é sexualmente ativa, né? A gente acha que Não. necessariamente é. Exato. Então, eu acho que, por um lado, né, super importante dar visibilidade e atender, e é um programa bem sucedido, né? E é uma população, né? A gente falou com uma trabalhadora sexual, né? Se a gente for pensar em populações mais vulneráveis, população de rua, mas ainda é um grupo que muitas vezes é reduzido ao HIV, né? A saúde como um todo, a necessidade de saúde. Sim. E a necessidade não é só renovar a receita, né? Do antirretroviral e fazer hemograma e carga viral. Então, eu acho que a ideia é um pouco ampliar a discussão de quais são as necessidades de saúde das pessoas que vivem com HIV e pensando na questão da contracepção, né? As pessoas que vivem com HIV foram um dos grupos que receberam a recomendação de usar o implante, né? De etonogestrel, que é, né, trabalhadoras sexuais, população de rua, mulheres encarceradas, pessoas que vivem com HIV, que é um grupo que foi uma recomendação um pouco controversa, né? E vista como uma eugenia por muitas pessoas, né? Colocar um implante, ao invés de oferecer escolha informada, opções, aquilo que a gente estava falando, né? O DIU de cobre ou o DIU Mirena. Claro. E por que não oferecer o implante para todo mundo no SUS, então, né? Se é um método seguro, interessante, que outras pessoas poderiam escolher, né? Então, como alguns grupos ditos como, entre aspas, vulneráveis, são escolhidos para receberem algo com um discurso de que é um método excelente, mas por que só esses grupos, né? É uma coisa que a gente se pergunta. Eu acho que tem a ver com preconceito mesmo, né? Assim, eu tô bem triste esse mês, que é um mês, né, do orgulho LGBT. Pela primeira vez em 26 anos, a Parada do Orgulho de São Paulo falou sobre o tema, né? O que, por um lado, é super importante, a gente ficou muito feliz e comemorou, mas, por outro lado, é triste também você pensar, porra, por que demorou 26 anos pra gente falar sobre isso, né? Então, é meio complexo, mas, assim, esse mês, 2 amigos próximos sofreram agressões e ameaças, né, por serem quem são, né? Homens vivem com HIV, né? E são homens também gays. E é isso, assim, um deles me falou, parece que o nosso destino já está traçado. Eles decidiram que a gente vai morrer ou de AIDS ou de ódio, né? E isso, assim, na hora eu estava entrevistando ele para uma matéria e eu comecei a chorar junto com ele, porque, assim, é muito angustiante, sabe? Parece que está traçado, né, esse caminho para a maioria das pessoas que vivem com esse vírus, né? E daí você adiciona isso a uma pessoa que, enfim, que vive na rua, um morador de rua, ou uma mulher trans, né? Então você vai
adicionando diversos recortes, né, que fazem com que você fique cada vez mais vulnerável. Mas não é vulnerável, assim, à vida. A gente está vulnerável aos preconceitos, à violência. A violência. A violência dessas pessoas que estão perpetuando esses preconceitos, entendeu? Porque, assim, se não existisse esse ódio, né, a gente não ia ser vulnerável. A gente ia ser uma pessoa como qualquer outra tomando de prática que não leva em consideração o poder de escolha da pessoa, né? Eu acho que todo mundo tem direito a escolher como quer viver, com quem quer transar, como quer se cuidar da sua vida, se não quer se cuidar, ou se quer usar esse ou aquele método contraceptivo ou método de proteção sexual. Eu acho que as pessoas têm que escolher, têm o direito de escolher, e elas só podem fazer isso se elas sabem, né? Então, assim, é muito mais fácil. Acho que é uma coisa muito típica do patriarcado, do capitalismo, enfim, o que eles tentam fazer, né? Tipo, cortar o mal pela raiz. Na verdade, eles só perpetuam, né? Ainda mais os preconceitos. Eu digo mal também de uma maneira, assim, irônica, tá? Porque eu não acredito que seja mal. Eu tô pensando com a cabeça deles, né? Acho que o ser humano é diverso e a gente tem que entender e aceitar isso. Só que como esses homens né, no geral homens que fazem esse tipo de legislação, eles são homens brancos, preconceituosos, cisgêneros, né? E acostumados a ter tudo do jeito que eles querem, eles não estão muito se importando com as nossas vidas, né? Eles querem resolver os problemas, assim como eles colocam aqueles caco de vidro embaixo de ponte para evitar morador de rua. Eles querem fazer isso, impedir que moradores de rua tenham filhos, assim, sabe? Sem consultá-los. Tipo, isso é um absurdo, é uma invasão dos direitos humanos, assim, indescritível, né? Então, a gente tem que se unir e lutar contra isso. Graças a Deus, aqui em São Paulo, a gente tem representantes maravilhosas lutando por nós na política pública, né? Como, por exemplo, a Carolina Yara, que é uma mulher trans, não binária, não intersexo, na verdade, que vive com HIV e que ela é vereadora pelo PSOL, pela bancada feminista do PSOL. Temos também a Erika Hilton, que está batalhando pelas nossas políticas, defendendo os nossos interesses. E é muito doido, assim, porque a AIDS, ela afeta todo mundo, entendeu? Cis, trans, rico, pobre, branco, preto. Mas quem está batendo de frente são as pessoas pretas, são as pessoas trans, entendeu? Porque nós, brancos, costumamos nos acomodar, né? Porque o lugar do conforto ali, já tem antirretroviral, é grátis, então de boa, vou lá para The Week, tirar a camisa e pegar geral com o meu PrEP, sabe? Mas é isso que a gente critica também, sabe? A gente tem que lutar por todos nós, assim, sabe? E se você é beneficiado pelos tratamentos antirretrovirais do SUS, você também tem que entender que você não tá sozinho, sabe? Que junto com você tá uma galera que tá morrendo de AIDS, quando não precisava mais morrer de AIDS. Uhum. Ninguém precisa mais morrer de AIDS hoje em dia, Luísa. E assim, a gente tem ainda 10 mil pessoas que morrem de AIDS por ano no Brasil, sabe? É triste. Sim. Parece pouco comparado ao coronavírus, né? Porque se você for pensar aqui no Brasil, em um ano de coronavírus, né, já matou mais do que 40 anos de HIV e AIDS, né? Acho que isso fala mais sobre o nosso governo atual do que qualquer outra coisa. Mas ainda assim é muita gente, né? A epidemia de AIDS, ela nos acompanha e continua aí, né? Espero que acabe algum dia, né? Não sei como vai ser. Sim. E você falou uma coisa importante que é o direito de se tratar e o de não se tratar também, né? De se cuidar e de não se cuidar. Quando você fala, né, do patriarcado, do capitalismo, a medicina, ela também embarca, né, nessa coisa do controle dos corpos, né? Então, a gente está falando, por um lado,
de uma falta de acesso, né, a consultas decentes, a contracepção, a conversa, ou a questão do estigma, do silêncio, né, que também é um obstáculo para as pessoas conseguirem o acesso à medicação, ao tratamento, mas, por outro lado, tem que ser do jeito que a medicina quer, né? Então, Que é controlar do o jeito do homem branco, né? colesterol, controlar desse jeito, né? Vai ter que seguir É. com pouca decisão compartilhada, né? Construção a dois, a três, né? Construção conjunta de como vai ser, do que é importante para cada lado. Então, esse controle dos corpos, e aí, né? Alguns grupos são mais controlados, né? Ou tentam controlar mais do que outros, e especialmente um grupo que carrega o estigma, igual você falou, né? Da sexualidade, da diversidade, e numa sociedade tão moralista, né, que quer controlar isso, que as pessoas se expressem livremente sexualmente. Então, e acho que foi a Rafa que comentou, né, das mulheres que se infectam de parceiros, né? Então, essa associação com a pessoa transa com todo mundo, isso é errado, né? Muitas vezes, primeiro que é errado, né? A pessoa, ela pode transar com uma pessoa e se infectar com HIV, então não tem nada a ver. E segundo, que se a pessoa transa com todo mundo, que ótimo, né? O corpo é dela e como a gente associa sempre o sexo à doença, a problema, à gravidez indesejada e pouco ao prazer, né? Então já tem um discurso da medicina que vai sempre pelo lado, que discute pouco prazer, orgasmo, masturbação, consentimento, né? Que vai Nossa, para esse super lado. importante. E a gente sempre fala do. Você também disse isso, né? Eu comecei falando de camisinha e você falou para algumas pessoas não é uma realidade, né? Não Então a é? gente primeiro tem que perguntar: você quer usar camisinha? Você gosta? É uma realidade? É possível? Né? A gente já tem que levar em conta que às vezes não existe consentimento, que às vezes a pessoa é estuprada por parceiro íntimo, né? Ou que, enfim, sofre outros tipos de agressão. Então, como que a gente leva em conta todos esses contextos, né? Para poder fazer uma consulta mais humanizada e controlar menos os corpos, né? Oferecer o cuidado sem tanto controle. Isso é um super desafio, eu acho, para todos os grupos, né, que a gente está falando aqui, para as pessoas trans, nem se fala, né, que muitas vezes nem chegam no posto de saúde por todo o estigma, por uma dificuldade, né, porque nem o nome social às vezes é respeitado Uhum. na recepção, né, então É, imagina poder falar de outras questões, né. é bem complicado, né? A população trans, então, ela acho que está muito provavelmente na base dessa pirâmide aí do HIV e AIDS, porque, infelizmente, em 2021, assim, a gente ainda tem a maior parte da população trans. Primeiro que elas vivem, assim, a idade média delas é até 30 anos, o que é uma coisa absurda, né? Tipo, isso é uma idade da idade média, ou seja, na idade média, Sim, né, 500 anos atrás as pessoas tinham essa expectativa de vida. E além disso, por conta do preconceito da sociedade, elas não conseguem trabalho formal e muitas terminam, né, trabalhando com o sexo para poder sobreviver. E daí vem todos os estigmas e as violências, elas estão muito mais suscetíveis a violências, a adquirir ISTs, né? Então é bem complicado mesmo o acesso que elas têm, tirando não só essa questão, né, identitária, mas também socioeconômica, sabe? Muitas vezes elas estão em dificuldades muito sérias econômicas e assim, tem muita gente, Lu, que às vezes tem que optar entre gastar a grana para ir buscar o tratamento antirretroviral ou comer, né? Então, sim, com transporte, né, com transporte, exatamente, porque assim, mesmo que o tem tratamento seja gratuito, isso já é um obstáculo, né. é um obstáculo, exatamente. E assim, e daí a pandemia, esse obstáculo foi ainda maior, né? Assim, tem muitas pessoas que deixaram de aderir ao tratamento antirretroviral por conta da pandemia, por ter medo de se infectar, então acabam não fazendo seus exames de rotina, não indo buscar o medicamento, e isso é muito ruim, porque faz com que a gente, além de estar suscetível, né, a AIDS, acaba ficando suscetível à Covid também, né? Então, Sim. é muito triste isso. Muitos serviços fecharam, né. Também tem essa questão.
também. Quando a Os gente serviços pensa no fecharam. acesso aos contraceptivos, né, muita gente, muitos serviços de saúde, muitos postos de saúde estão atendendo só queixas graves, né, urgência e Covid, e deixaram, por exemplo, de inserir DIU, de agendar consulta para contracepção, para renovada receita de pílula, de injeção, medir diafragma, enfim. Exatamente. E assim, Lu, e tem uma outra questão também que a gente não falou ainda, mas que eu considero assim primordial nessa questão do HIV/AIDS, e agora com a pandemia, acho que ela estourou, explodiu na nossa cara, é a saúde emocional, né? A saúde mental e emocional, que tem a ver também com a nossa saúde afetiva, né? Acho que assim, eu sempre gosto de falar assim que eu sou uma ativista da saúde afetiva e sexual, porque eu acho que é muito difícil a gente conseguir separar as duas coisas, assim, sabe? A sexualidade e a afetividade, né? Porque o ato sexual, na maioria das vezes, ele vem através de algum tipo de afeto, né? Então a gente tem que tá alinhada, tem que alinhar os nossos chakras aí da afetividade e da sexualidade para poder se cuidar e ter saúde. Né? Isso também tem a ver com a saúde mental. Os estigmas, eles nos adoecem mais do que o próprio HIV, porque para os estigmas, o único tratamento é a informação, só que assim, as pessoas elas se negam a se informar, ou elas preferem olhar só para os preconceitos mesmo, porque, enfim, é mais E nem fácil. sempre o outro está informado, né? E aí recai a responsabilidade da pessoa que vive com HIV. Digo, não digo, né? Também tem essa. Preciso me responsabilizar por isso, né? Pelo outro, por dizer, e aí por cuidar da reação do outro, né? Que nem sempre tem a informação, vai ser tranquilo. Então é isso, né? Você se conecta afetivamente, sexualmente, quer viver sua vida sexual de um jeito livre, espontâneo, viver seu prazer. E ainda Claro. tem, né? A gente ainda vive com um estigma e com. Sim. Recentemente, duas pessoas me falaram, nossa, assim, do meu círculo, vieram me fazer perguntas básicas assim sobre o HIV. E eu fiquei impressionada, né, com a falta de informação, com as dúvidas, com as preocupações. Nossa, mas eu descobri o que eu faço, eu preciso me testar. Não, gente, calma. Então, e estavam assim, mas estavam querendo aprender, mas Claro. é algo que ainda recai a responsabilidade de, né, Claro. além de você ter que cuidar da sua saúde Sobre os afetiva, médicos você tem que cuidar também. da reação do outro e sobre os médicos também. Não, e Os, porque os assim, infectologistas estão um pouco na frente, né? Mas coitados, estão trabalhando muito. Mas os que votaram no Bolsonaro, bem feito. Os outros é nós, estamos juntos. Mas assim, Lu, tipo, assim, quando a gente conversa sobre o HIV com o nosso parceiro, a gente precisa estar muito bem com o HIV com a gente, sabe? Porque assim, logo que eu adquiri o vírus, eu me infectei, eu chegava e contava para as pessoas, preciso te contar uma coisa, meio que no desespero, porque o estigma, ele me adoeceu muito, assim, sabe? Só que assim, como eu tenho, sabe, uma certa possibilidade de acesso, né, a um tratamento psicológico e diversos outros tratamentos combinados, eu pude, assim, superar isso de uma maneira boa. Não digo nem rápida, porque demorou 7 anos, basicamente, né? Talvez não tanto, talvez um pouco menos, mas assim, para eu conseguir falar para os meus parceiros e parceiras de uma maneira natural, demorou pelo menos uns 5 anos, né? Tem gente que nunca consegue, porque nunca vai ter ninguém para conversar, não vai poder abrir com ninguém da família, não vai poder fazer uma sessão com um psicólogo. Por que isso acontece? Porque tipo, a gente não pode mais falar sobre educação sexual nas escolas. Entendeu? Isso foi proibido, sabe? A gente não pode falar sobre educação sexual, sei lá, em outros lugares que adolescentes e crianças frequentam. E é por isso que a gente não tem informação, sabe? Porque, tipo, a informação a gente aprende, assim, quando a gente é uma esponjinha, quando a gente é pequeno mesmo. Porque depois a gente começa a transar e, assim, no geral, você vai vivendo a vida, tem muita treta, trabalho, muita coisa. E a gente só vai consumindo. Hoje em dia a gente consome conteúdo e a maior parte deles é mentira ou é preconceituoso, sabe? E quer te manipular de alguma maneira. Então é isso, a gente não tem mais espaço para conversar de uma maneira franca sobre a sexualidade, sobre a afetividade, sobre consentimento, entendeu? Assim, eu tenho uma certa esperança
nos adolescentes hoje em dia, nessa geração nova, porque hoje em dia, tipo, tem, a maioria da galera não é mais hétero ou bi ou gay, assim, eles são super livres, eu acho isso incrível, sabe? Mas ainda assim, apesar deles estarem podendo ter essa certa liberdade, eles têm também uma pressão muito grande dentro das suas famílias e dentro das instituições que eles frequentam para não poderem viver essa sexualidade fluida, né? Porque ela é vista como algo negativo ainda, né? Por quê? Porque quem manda ainda são as pessoas que têm essa mentalidade mais retrógrada. Mas é isso, assim, acho que a saúde afetiva e emocional ela é muito importante em relação ao HIV, também para essa questão da reprodução também, sabe? Porque se uma mulher ela não tá bem com ela, sabe? Ela tá em depressão, ela não vai ter forças, por exemplo, para poder negociar o uso da camisinha ou negociar, enfim, algum outro tipo de contraceptivo. Às vezes ela não tem força para ir para sair de um relacionamento tóxico, né, abusivo. Para sair de um relacionamento tóxico ou para ir buscar o medicamento dela, entendeu? Tipo, a gente sabe que muitas vezes a depressão nos deixa na cama, assim, por dias. Então, assim, como que você vai se tratar? Se você se tratar de qualquer outra questão do seu corpo, se a sua cabeça não tá bem, né? Tem isso também. Então, assim, a saúde emocional, para mim, mental, ela é imprescindível e tem que estar sempre indo lado a lado com qualquer outro tipo de tratamento que a gente faça dentro da medicina, entendeu? Claro, quem puder fazer outros tipos de tratamentos também para somar, né? Tipo, enfim, tem várias coisas mais alternativas, holísticas, que também podem ser bacanas, né? Não podem ser substituídas pela medicina tradicional, né? Eu acho que isso é muito importante também a gente entender. Hoje em dia a gente tem igrejas, Lu, que falam que chega com um cara lá falando que ele está indetectável e mostra assim, Jesus curou o cara da AIDS, do HIV. Gente, não é Jesus, não. É o antirretroviral, entendeu? Exato. É uma pílula ou 2 pílulas por dia, sabe? Então, assim, a gente tem que alinhar, questionar, sim, a medicina tradicional, né? Questionar por inclusão de gênero, inclusão também das pessoas trans, mas a gente também tem que respeitá-la, né? Respeitá-la porque... Respeitar a ciência, né? Que a gente está num obscurantismo. Exatamente. Que daqui a pouco a gente não vai acreditar mais em nada, nem no antirretroviral. Nossa, nem nos, né? Já não estamos acreditando nos estudos, né? Na vacina. Nossa, é muito triste ver isso, assim, é muito bizarro, porque assim, a gente está falando há 40 anos aqui sobre a AIDS, né? Que é praticamente toda a minha história de vida. Assim, até 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente não ficava questionando tanto a ciência assim, né? Mas ainda assim existiam estigmas e preconceitos. Imagina agora, tipo, nossa, é surreal, assim, sabe? A minha médica infecto, às vezes ela me fala, eu não aguento mais ter que lutar contra o vírus e também contra a má informação, sabe? Contra a ignorância. Tá extenuante, sabe? Tipo assim, eu entendo também que os médicos estão exaustos, assim, sabe? E os ativistas estamos exaustos também. Tá difícil, assim, sabe? Mas assim, a gente não tem outra opção, né, Lu? A gente não tem outra opção. Assim, eu considero que, para mim, também falar sobre a minha sorologia não foi uma opção, sabe? Eu senti uma necessidade, não só pessoal, mas também política, pelo momento que a gente estava vivendo, de me posicionar e dar a cara para bater, porque eu consigo ter, de alguma maneira, esse privilégio de poder falar sobre isso e não sofrer sorofobia, não ser demitida do meu trabalho, não ser bloqueada no Instagram, no WhatsApp. Eu tenho esse privilégio, então eu quero usar esse meu privilégio de alguma maneira para trazer um impacto positivo para a sociedade, mas assim, a maioria das pessoas, infelizmente, não tem. E assim, eu fico muito triste quando eu vejo mulheres cis ou trans morrendo de AIDS ou sofrendo com doenças oportunistas, porque é completamente desnecessário e acaba sobrecarregando o SUS de uma maneira que não tem necessidade também, sabe? Só que tem essa visão. Aliás, você sabe que a gente só conseguiu o tratamento antirretroviral quando algum político provou para o Ministério da Saúde, que na época o ministro da Saúde, que era
o Serra, que era mais barato comprar os antirretrovirais para a população que vive com HIV do que lidar com as internações e as consequências do HIV/AIDS, né? Então, assim, no final, tudo é uma questão financeira, né? Mas, assim, a ignorância reina. Mesmo sendo uma questão financeira, o idiota do presidente, ele fala que somos uma despesa, quem vive com HIV/AIDS, entendeu? Perpetuando esse preconceito, quando, na verdade, é saúde pública, né? Exatamente, é saúde pública, é aquilo que a gente falou, né? Porque muitas pessoas não se testam, né? Ainda existe as frases absurdas, né, que a gente ouve na TV, né? Não lembro em que programa que foi, mas que algumas pessoas perpetuam, né? De que homem cis heterossexual não pega HIV, né? Eu não sei se pega, mas que passa, viu, amiga? Porque mas que, exatamente, mas... Não sei se pega, mas passa, né? Então, passa. E é isso, e as pessoas não se testam. E quanto a gente deveria estimular que se testem, né? Com certeza. Se testem, as pessoas... Porque, enfim, né? E conversem sobre isso, sabe, Lu? Assim, eu sou um exemplo E é um tabu disso, nas relações, muitas vezes, né? É um tabu nas relações. Eu adquiri, assim, na minha relação na qual eu adquiri o HIV, eu não me testei e não pedi pro meu namorado se testar, entendeu? Eu ignorei esse assunto, sabe? Sim. Tipo, por medo, por causa do estigma, sabe? E é engraçado porque, de alguma maneira ou de outra, 10 anos depois, eu fui ter que enfrentar isso. Eu fui enfrentar isso da pior maneira possível, de uma cama de hospital, dependendo de oxigênio para viver, lutando pela minha vida. E hoje em dia, esse meu ex-namorado não tá aqui. Infelizmente, ele é uma vítima da AIDS. E eu considero ele uma vítima também do preconceito e do estigma. Porque ele nunca teve coragem nem de falar comigo depois que eu descobri da minha serologia. Entendeu? Quanto mais se cuidar. Ele não se cuidou. E ele não precisava estar aqui. Quer dizer, ele não precisava ter morrido, sabe? Ele podia estar aqui cuidando dos filhos dele, sabe? Mas, enfim, é isso também, sabe? Eu acho que o machismo também faz com que os homens cuidem menos da saúde, sejam transmissores do vírus. E eventualmente, eles, infelizmente, acabam falecendo antes que a gente, porque eles cuidam menos. Né? Sim, tem mais tabu para tratar, né? Para testar, para conversar sobre isso, né? Para fazer esse tipo de vínculo. E ouvir outras pessoas, né, que, enfim, é uma questão. E o que mais, Má? Poxa, eu não sei, são tantas coisas, né? Assim, eu penso muito nas minhas amigas que são mães que vivem com HIV, eu tenho conversado muito com elas ultimamente, e assim, às vezes eu escuto uns relatos tão tristes, sabe, Lu? Tipo, de mulheres que moram no interior do Brasil, assim, lugares muito longínquos, que grávidas, parindo, foram negligenciadas pelo serviço de saúde, porque nenhum médico quis fazer o parto delas. Eu conheço uma mulher, inclusive, que perdeu um bebê no parto, né, por conta disso, sabe? Existem mulheres que os médicos recusam a tocá-las para fazer o exame, as mulheres que vivem com HIV, sabe? Isso foi uma coisa que eu pensei, eu pesquisei e não achei assim, né? Eu imaginei que, né, que ainda existisse isso, mas me parecia uma coisa mais distante, né? Mas, por exemplo, inserir menos DIU, fazer menos toque, né? Ou não examinar a mulher menstruada, né? Coisas desse tipo me parecem que são coisas que deveriam estar longe, né? De um imaginário, de uma ignorância, né? Que é o que você falou, porque com informação se combate esse tipo de coisa. E não, né? Talvez ainda haja uma menor oferta de outros métodos contraceptivos ou de uma melhor assistência ao parto, ao abortamento, pelo estigma da transmissão, pelo estigma do HIV. Você está me contando que tem, na verdade, né? Tem muito. É que, assim, essas mulheres, elas não falam abertamente sobre isso, né? Geralmente a gente escuta esses relatos, assim, em conversas, em grupos de mulheres, em grupos fechados, sabe? Porque... além de serem muito dolorosos para essas mulheres, elas têm medo, assim, de falar abertamente sobre isso, de sofrerem algum tipo de revide, né? Mas, infelizmente, assim, aqui em São Paulo e nas grandes capitais, no geral, a gente tem profissionais e um sistema de saúde um pouco mais, assim, inclusivo, mais preparado para tratamento humanizado, talvez mais... Mas a gente vive numa bolha, né?
mas a gente vive numa bolha. Então, assim, as histórias que a gente escuta do interior do país, do interior de Manaus, do interior do Amazonas, é muito, muito triste. Essas mulheres ainda sofrem perseguição, sabe? Os filhos sofrem perseguição e discriminação por viverem com HIV, né? E isso é completamente traumatizante para as crianças, né? E completamente desnecessário, né? Um sofrimento que a gente passa que não precisava existir, né? Mas é isso, assim, acho que, poxa, espero do fundo do meu coração, assim, sabe, que não só os médicos, mas que todo o sistema de saúde, todos os profissionais que trabalham com saúde possam, enfim, largar a mão um pouco desses estigmas e desses preconceitos, porque eles já estão datados, né? A gente está em 2021, gente, pelo amor de Deus, não dá mais para a gente ter a mesma discussão que a gente tinha em 1995, sabe? Não dá mesmo, né? E assim, o sistema de saúde é onde a gente vai quando a gente está mais vulnerável, quando a gente está com mais medo, sabe? E o médico ou o enfermeiro ou, enfim, o profissional que vai nos acolher é a pessoa com que a gente olha e a gente entrega a nossa vida, assim, sabe? Como um pote precioso, tipo assim, mano, me ajuda a me curar, sabe? E daí, de repente, você leva, assim, essa solapada de preconceito e discriminação, você fica completamente perdido, você não vai procurar mais ninguém. Quem você vai procurar? Sabe? Depois que você procurou um médico, sofreu preconceito dentro do consultório. Ou às vezes até assédio também, sabe? Que também existe isso, infelizmente, né? Porque as mulheres são E consideradas muitas vezes você não tem promíscuas. opção de trocar, né? Você não tem opção de trocar de médico, né? Na Não, atenção primária, o SUS, ele é territorializado, né? Os postos de saúde. Você passa no posto de saúde próximo da sua casa, né? Então, se isso acontece ou se existe algum obstáculo para a pessoa marcar consulta, algum tipo de estigma, ou muita gente deixa de ir no SAI, né? Nos serviços especializados de HIV pelo estigma, né, do serviço. Não, claro. mas se eu entrar naquele prédio, as Já pessoas vão ver. vão ver que eu tô entrando. É complicado, assim, eu também passei por isso. Não tem quem não passe que vive com HIV, sabe? Porque o estigma, ele pega todo mundo, geral, assim. Mas é uma coisa que a gente vai desconstruindo, né? E assim, pensa... Ai, eu esqueci o que eu ia falar, meu Deus do céu. Era... Você está falando do assédio? Do assédio, exatamente, Lu, obrigada. Assim, ó, uma outra coisa que a gente precisa falar é sobre PEP, né? Que é a profilaxia pós-exposição, cara. Tipo assim, Fala um pouco. assim, é super importante. É que nem a pílula do dia seguinte, que graças a Deus, hoje em dia ela é distribuída pelo SUS, né? Mas ainda assim, poucas pessoas sabem disso, poucas mulheres Poucas pessoas sabem. sabem que é só chegar no posto de saúde e pedir a pílula de Exatamente, emergência, que você não a precisa pílula de marcar emergência. consulta, é só chegar na farmácia e pedir. E muitas vezes tem vergonha também, né? Eu já comprei pílula do dia seguinte para uma amiga minha porque tinha de vergonha de ir na farmácia, né? Imagina ir no SUS ou no posto de saúde próximo da sua casa. Deve ser mais Porque é difícil ainda. declarar que você transou, né? Você comprar camisinha Você ou transou comprar sem pílula de camisinha, emergência, né? Assim, não que você importa se a transou sem camisinha camisinha. estourou, que ficou para dentro. Não, ninguém. As pessoas vão pensar que você transou sem camisinha, né? Necessariamente. Essa é uma questão. Então, assim, o PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição, que as pessoas que tiveram algum contato com o vírus do HIV podem tomar até as 72 horas após essa exposição, ela consegue fazer com que você não adquira o vírus, reverter essa infecção. Isso é muito importante, cara, porque, nossa, se eu tivesse feito isso, bom, é que assim, eu realmente, assim, eu acredito que tenha sido numa relação minha mais de longo tempo, mas assim, se fosse um caso de uma violência sexual ou uma camisinha que estourou, sabe, são duas Sim, coisas duas coisas super importantes. A pílula emergencial para eu evitar a gravidez indesejada e a profilaxia pós-exposição para eu evitar a infecção por HIV. Né? E também, isso não são informações muito claras, né? Assim, só é muito louco, né? Como a informação ela é tão controlada. Né? Então a gente não tem acesso. Então, imagina quantas mulheres poderiam ter
evitado uma infecção por HIV/AIDS se tivessem tomado PrEP, entendeu? Eu conheço alguma dessas mulheres, sabe? E assim, você vê... E tem os testes rápidos também, né? Uma coisa, muitas vezes Você quando as faz na hora mulheres no falam para no mim, posto. mas muitas vezes quando as mulheres falam para mim, ai, tive uma relação, a camisinha estourou, não usei camisinha e tô preocupada. Mas você pediu para a pessoa, né, com quem você transou fazer o teste? Pede para fazer o teste Claro. rápido. E tem também um tabu nisso, né, em você pedir, fazer um pedido para o outro, Ai, você não né? confia em mim? Você não confia em mim? Você acha que eu sou sujo? Sabe? Tem essas ideias fracas, assim, horríveis, que são muito comuns, sabe? E assim, porque as pessoas têm medo e preconceito de falar sobre sexualidade. A gente tem que falar abertamente, sabe? E assim, é muito louco, porque eu comecei a falar abertamente sobre isso depois, de uma maneira mais aberta, assim, depois que eu tive o vírus, assim, o que é uma pena, sabe? Que eu tive que passar pelo Sim. que eu passei para poder aprender, né? Mas eu acho que a gente tem que ficar batendo nessa tecla, assim, de conversar abertamente sobre isso, porque, assim, eu conheci uma mulher esse ano, gente, que, assim, ela me tocou de um jeito, ela me procurou pelo Instagram, ela fala que ela vive com HIV há 10 anos e ela nunca tinha se tratado. Ela trabalha no SUS e trabalhava na linha de frente do Covid. E ela nunca tinha tomado antirretroviral na vida durante 10 anos. Ela foi vítima de uma violência sexual quando ela contraiu o HIV. E por conta disso, ela nunca conseguiu conversar com ninguém. Ela é uma profissional da saúde, entendeu? E ainda assim ela morria de medo por causa do trauma que ela sofreu, sabe? Nossa. E daí, finalmente, graças a Deus, ela foi até o CRT, iniciou o tratamento e já tá bem, sabe? Mas assim, ela é uma profissional da saúde também. Então você vê como o estigma, ele atravessa todos os seres humanos, independente da sua cor, da sua classe, da sua profissão, sabe? O estigma está presente. Por isso que a gente vê médicos preconceituosos ainda, né? Que não deveriam ser, porque, né, eles estudam isso. Então, assim, é o nosso desafio, é o estigma e a informação, né, Lu? É falar sobre os métodos contraceptivos, sobre os métodos de proteção sexual, falar sobre as nossas práticas sexuais, sabe? Porque as práticas sexuais também podem apresentar maior ou menor probabilidade de gravidez ou, por exemplo, de infecção por qualquer IST, sabe? Só que a gente ainda fala de práticas sexuais, assim, baseadas nas práticas que são interessantes para os homens, né? Também, para os homens cis, héteros. Sim. Então, E assim, falar a de saúde gente é moralista afetiva, né? demais. Como você disse, né? A saúde afetiva coloca tudo isso no centro, né? Esse cuidado com o outro, poder se conhecer, poder pedir o teste, poder se testar, poder conversar, poder fazer cartilhas, né? Paralelas, já que o governo está tirando as cartilhas do ar, né? Como é importante a gente produzir os nossos materiais também. Né? As Exatamente. ONGs, os coletivos, as pessoas. Assim, conversar sobre saúde afetiva e sexual deveria ser algo padrão, assim, nos relacionamentos, né? Mas ao invés disso, é um calcanhar de Aquiles, assim, sabe? As pessoas se sentem desconfortáveis e na verdade, é tão mais gostoso e acolhedor quando você demonstra carinho e cuidado pela outra pessoa, assim, sabe? É tão mais gostoso, tipo, você, sei lá, transar com a pessoa e perguntar, olha, você gosta disso? Tá gostoso, não tá? Posso, não posso? Putz, que é isso aqui? É uma feridinha? Sabe? Você cuidou? Será que tá tudo bem se a gente transar hoje? Talvez seja melhor a gente evitar essa posição, sabe? Assim, é falar sobre isso de uma maneira mais natural, entendeu? Porque é um cuidado e é amor, sabe? Eu acho que... E esse afeto também, ele não tem que estar restrito a relações de longo prazo, as relações mais longas. Tem que ser também nas nossas transas casuais, assim, sabe? Tá tudo bem você demonstrar cuidado com uma pessoa que você vai transar uma vez na vida, naquela noite, gente. Porque, poxa, não somos objetos, sabe? Não somos objetos. E a gente merece ter, e não só merece, mas temos direito a ter os nossos corpos respeitados, né? Não é porque a pessoa que você não conhece que você vai
achar que a vida dela vale menos, né? Então, por isso você não vai se cuidar, sabe? Ou não vai cuidar dela. Não tem isso, assim, sabe? Você tá usando a máscara no ônibus, você tá cuidando do outro também, entendeu? Você tirar a máscara, hoje em dia, dentro de um ônibus, é desrespeitar a vida do outro, sabe? E a mesma coisa com a camisinha, entendeu? Você tirar a camisinha sem o consentimento da mulher ou do homem com quem você tá transando, é simplesmente... Bom, é estupro no caso, né? Mas assim, é um absurdo, entendeu? É um desrespeito com a vida do outro, né? Sim. Então, a gente tem É um que paralelo bem bom normalizar esse, né? Do isso. Covid e do HIV, né? Que você começou falando e essa coisa do grupo de risco, né? HIV e Covid não tem cara, né? As Não doenças tem. infecciosas não têm mais cara, como antigamente a gente imaginava, ou como até tinha, né? Mas não tem. Então é isso, né? Todo mundo usa máscara, todo mundo usa camisinha, todo mundo, né? Porque você não É, sabe. com certeza. Essa é a real. E eu torço muito, Lu, para o dia que eles inventem uma pílula para os homens, né? Porque eles que podem engravidar 365 mulheres no ano, e a gente pode engravidar uma vez só no ano, né? Então, tomara que em breve façam alguma coisa para eles tomarem. Eles não vão tomar, né? Que a gente sabe. Mas se for uma injeção, de repente, porque tomar todo dia dá trabalho, né? É por isso também que eles adaptam menos ao tratamento de HIV e AIDS, sabe? Que você precisa ter uma Sim. certa disciplina, né? Você precisa ter essa disciplina do autocuidado, que é tomar os remédiozinhos aqui, ó. Ah, que bom, Mar. Que bom te ouvir. É isso, tipo, assim, a gente tá longe ainda de estar perto do lugar que eu gostaria de estar em relação ao HIV/AIDS, sabe? Eu acho que a gente andou bastante para trás nos últimos 2, 3 anos aí. Mas, assim, eu sou bastante confiante, sabe? Porque as novas gerações, elas são mais abertas em relação a isso, apesar dela, a sexualidade, né? Apesar delas não terem vivido, né, todo o caos dos anos 90 com as mortes e tal. Eu acho que hoje em dia eles encaram essas coisas, assim, as identidades, né, de gênero e sexuais de uma maneira muito mais aberta, né? Outro dia eu vi um vídeo de um menininho discutindo com uma amiguinha, falando sobre Jesus, e daí ele falava que Jesus era não binário e que usava saia, e eu achei isso maravilhoso, assim, era uma criança de 4, 5 anos. E é isso, a gente também está aprendendo, né, em relação a essas identidades de gênero e sexualidade. É muito louco pensar que durante tanto tempo a gente tenha se encaixado só em duas caixinhas, né? Homem e mulher, Uhum. né? Ou sexo heterossexual, sexo homossexual. É muito louco a gente pensar que a gente ficou, né, segregado a isso durante tanto tempo. Mas a gente está abrindo nossos horizontes e temos que ir com tudo para cima de quem nos ataca, sabe? Mas sem deixar de nos proteger, sabe? Sem deixar de nos proteger os nossos, cuidar também da vida de quem a gente ama, do anonimato também, o direito à privacidade que cada pessoa tem. Sim. E E acolher é quem quer isso. falar, né? Acolher quem quer falar e acolher quem quer ter filho, acolher quem não quer ter filho, acolher quem quer amamentar, acolher quem não quer amamentar, né? E principalmente saber que se você vive com HIV, mulher, cis, você pode se engravidar e ter um filho perfeitamente saudável, negativo para HIV, sem problemas, e ter uma vida normal com seu filho, conhecer seus netinhos e por aí vai. É o que eu quero. Ainda não tive filhos, mas quem sabe? Já tô com os cabelos meio branco, né? Não sei se vai dar tempo. Gostei do cabelo, aliás. Foi coisa de quarentena. Não tinha coragem, mas enfim. A gente vai criando coragem, né? A gente vai quebrando nossos medos nos aprisionam, né? E nos mantém. E o medo do HIV/AIDS é isso também, nos aprisiona, sabe? Me aprisionou durante muito tempo. Eu achei que eu nunca mais fosse poder amar, que eu nunca fosse poder beijar de novo, poder transar, poder gozar, sabe? E quando eu consegui olhar esse medo no olho e falar, meu, tchau,
nada a ver, foi libertador, assim, sabe? Eu sou uma outra pessoa. Não só na minha parte afetiva e sexual, mas como um todo, inclusive na profissional, né? Então, é isso, assim, a gente tem que enfrentar nossos medos e a nossa conversa é importante para isso, para ajudar outras mulheres também a enfrentarem seus próprios medos, né? E se cuidarem. E falar mais sobre isso, né? Difundir essas informações. Com certeza, meu. Conversar muito sobre isso, falar sobre sexo sem vergonha, gente, sabe? Sem moralismo, sem falso moralismo, né? Porque todo mundo faz, todo mundo transa. Na pandemia, nem todo mundo, mas assim, no geral. Sim. No geral, sim. Então a gente tem que se cuidar. E na pandemia a gente tem que se cuidar duas vezes, né? Em relação nas nossas transas, né? Em relação às infecções sexualmente transmissíveis e também ao coronavírus, né? A gente tem que pensar nisso também, né? Porque, enfim, as coisas estão piorando, infelizmente, né? Ontem eu li que a gente bateu o recorde de infecções num dia, quase 115 mil infecções, sabe? Então a gente está se vacinando, mas ao mesmo tempo a gente continua se contaminando absurdamente, sabe? Onde que a gente vai parar, sabe? Sim. Fora Bolsonaro, né? Fora Bolsonaro, fora genocida, vacina para todo mundo, meu, e também métodos preventivos para controle das mulheres, não para controle das mulheres, para que as próprias mulheres possam controlar a sua própria vida, né? Fazer planejamento familiar, enfim, se você quiser se manter num relacionamento sem o uso de camisinha, mas acha que seu parceiro não é totalmente monogâmico, poder também ter acesso ao PrEP, sabe? A gente tem que... Sim, isso do PrEP das mulheres cis não poderem usar é uma questão mesmo, né? É uma questão complicada, né? Pela qual a gente precisa lutar, sim. Bem machista, inclusive, né? Mas é isso, acho que é a pauta que está, assim, dentro do movimento de HIV/AIDS, é uma das pautas, né, mais importantes aí. Acho que também tem a questão das camisinhas, sabe? Dos métodos de contracepção, assim, é bem complicado, porque tem muitas mulheres que têm alergia a látex, ou têm alergia também aos lubrificantes que vêm nas camisinhas, sabe? Então, assim, elas não têm dinheiro para comprar uma outra camisinha, são obrigadas a usar o que o SUS oferece, e o SUS oferece uma coisa que não é bom para elas, entendeu? Uhum. E daí elas acabam deixando de lado esse método contraceptivo, porque elas ficam todas machucadas, sabe? E daí acaba tendo um filho indesejado, sabe? Ou talvez até desejado, mas assim, sem condições de criá-lo, né? E aí, enfim, a vida dessa mulher vira uma bola de neve, né? Uma pessoa completamente vulnerável para ser assediada, abusada, violentada psicologicamente, emocionalmente, financeiramente e por aí vai. Sim. E sem dúvida a gente tem que ampliar, né, essa oferta de contraceptivo. A camisinha vaginal, né, é uma opção que a gente usa pouco, mas que é interessante, que dá mais controle, né, para as mulheres cis poderem usar, colocar e, né, quando os parceiros, por exemplo, não querem usar, ou quando... Né, a camisinha vaginal, ela não é de látex, ela é de outro polímero, então isso é uma coisa... Sim. Que ajuda, mas assim, em quantos lugares a gente encontra essa camisinha vaginal disponível, né? Assim, é complicado isso também, que tem mais uma vez a ver com aquele recorte de gênero, né? Você vai aqui na Sé, no metrô da Sé, tem um negócio gigante, cheio de camisinha masculina lá, sabe? Mas não tem a Rafa tá falando que a camisinha interna agora é de látex. Então é isso, assim, eles compram, assim, os medicamentos e as coisas que são interessantes para eles, assim, enfim, sem nos consultar. Então é por isso que a gente tem sim que entrar, né, nos cargos de decisão, na política, dentro das instituições, do aparato de saúde, para que a gente também possa, né, ter opinião na hora de fazer essas aquisições, né? Ou de encomendar estudos, né? Encomendar estudos. Pô, esse estudo aí de mulheres que vivem com HIV e que amamentam, pô, demorou para ele existir. Como assim não tem esse estudo ainda? Sabe? Tem que ter.
né? Muito se Com fala assim, certeza. acho que muitas desculpas que eles usam é assim, é porque a gente tem medo de poder prejudicar o bebê, e etc e tal. Mas a gente está tomando esse antirretroviral, que tem um monte de efeito colateral para a mulher, e a gente toma 28% a mais do que a gente deveria. E estamos enfrentando. Isso daí não afeta o feto? Entendeu? Tipo, é doido, não afeta a criança de alguma maneira? Sabe? Sei lá. Esse mundo machista é foda. É. Por isso que a gente está aqui, né? Exatamente, por isso que o coletivo existe, né? E assim, mais uma vez quero agradecer a participação aqui. Eu admiro muito o coletivo e acho que, quanto mais coletivos feministas de saúde da mulher surgirem no Brasil, melhor. Tomara que se espalhem cada vez mais, assim. Eu tenho visto cada vez mais médicos e médicas que têm essa abordagem, sabe? Isso é muito importante, porque a gente foi negligenciada a vida inteira, né? Dentro da ciência. E já não dá mais. Esse papo já não cola mais, assim. A gente chegou para ficar mesmo e é isso. Não que a gente não tenha chegado antes, né? Mas, enfim, estamos aqui faz tempo. Né? Que agora Estamos a aqui gente quer faz falar. tempo. Exatamente. E agora a gente pode ir mais, né? Cada vez mais. Exatamente. Obrigada, Marina. Obrigada a você, Lu. Foi um Obrigada. prazer. Boa semana, bom resto de semana para você. Espero que você se vacine logo. E vamos continuar essas conversas aí. Estou sempre à disposição. Obrigada e, bom, é isso, foi um prazer e espero que a gente possa fazer em breve rodas presenciais e falar mais desse assunto, né? Fico com vontade, apesar de trabalhar no SUS também, o quanto né, agora do ponto de vista da profissional de saúde, com o Covid, né, e a sobrecarga dos profissionais de terem que dar conta dos atendimentos de Covid, a gente tem deixado de fazer, mesmo abertos, fazendo acesso avançado, atendendo, tem deixado de fazer rodas, né, porque não pode aglomerar, atender as pessoas na quantidade que a gente atendia, então, enfim, é árduo, mas estamos aí. Espero que em breve as aglomerações possam acontecer, mesmo com cuidado, mesmo com máscara, para a gente ter esse papo presencial. Exato. Toda hora de um bate-papo lá no coletivo. Aliás, conheci o coletivo assim. E sabe que a primeira vez que eu falei, acho que a segunda, na verdade, que eu falei abertamente sobre minha sorologia, foi num bate-papo lá no coletivo. Ah, é? É. Que legal. Que massa. É isso. Obrigada, Marina. Obrigada. Muito bom. Beijo. Boa noite. Um beijo. Obrigada a todo mundo que participou também. Tchau.